Gente, vamos abrir em Isaías 58. Minha mulher perguntou: o que você vai pregar hoje? Falei: não sei. De fato, eu dei um soninho à tarde, antes de vir para cá, e sonhei com dois textos. Um de Jeremias capítulo 1 e um outro de Isaías 65. Mas, à medida em que eu fui chegando aqui, o caminho me estabeleceu um monte de paragens, de paradas. Sabe quando cada passo que você dá, você encontra o mesmo tema? E o tema vai ficando tão forte, que aí eu preferi deixar de lado o que eu tinha agasalhado e aninhado dentro de mim, que talvez fosse uma coisa muito mais para o meu conforto pessoal, e compartilhar com vocês uma coisa que no meu coração ficou claro que podia ser útil para todo mundo aqui hoje. Isaías 58, que diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas, e tu não levas em conta? Agora Deus responde: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Esses caras tinham um vício espiritual. Eles não estavam de fato se aproximando de Deus com um sentimento devocional. Era uma relação utilitária com Deus e mecânica. Tipo, nós queremos saber o que Ele pensa, queremos e temos a curiosidade de saber o máximo possível acerca da revelação, porque nós queremos saber quais são os nossos direitos, para podermos nos aproximar de Deus e reivindicarmos os nossos direitos. E os direitos que eles queriam reivindicar eram basicamente extremamente utilitários, do seguinte tipo: por que nós jejuamos? E jejuamos e jejuamos? E tu não atentas para isso? Nós estamos jejuando, o senhor tem que atentar. Como se o fato do indivíduo jejuar estabelecesse uma relação de causa e efeito. A causa jejum estabeleceria o efeito bênção. E por que afligimos as nossas almas, a causa aflição, que o cara já vira até um masoquista da espiritualidade, ele aflige, Deus está vendo que eu estou infeliz. Por que afligimos as nossas almas e tu não levas em conta? Então a causa aflição tem que gerar o efeito da contabilidade da participação divina na vida. A resposta de Deus é: vocês são uns utilitaristas, vocês estão pensando em mim numa perspectiva mecânica de causa e efeito. Tipo, se a gente se apresentar com esse rito das exterioridades, Deus vai ter que se impressionar com isso, porque a mecânica causal está proposta, estabelecida, e o efeito correspondente tem que acontecer. Resposta de Deus é: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses. Esse jejum de vocês é utilitário, é o jejum do negócio, é a devoção da conta corrente, é aquele amor do com que me pagarás. E Deus está dizendo: olha, é só negócio que vocês estão me propondo. Como se eu ficasse impressionado com a performaticidade dessa espiritualidade de fachada que não carrega amor e essência no coração. E mais ainda, cuidais dos vossos interesses e exigis. É uma palavra que parece muito com eu determino, eu declaro,
Deus está obrigado a fazer e exigir que se faça todo o vosso trabalho. Então ainda querem transformar Deus no boy, no estivador, no executivo, no CEO da minha empresa de aflições e de resoluções. Ele tem que fazer todo o meu trabalho. Eis que jejuais para contendas. O jejum de vocês é uma boa cumba. Vocês estão sempre jejuando na perspectiva de quem que Deus vai tirar para me dar. Qual é o meu inimigo que será acachapado para que eu seja abençoado? Quem é que vai se dar mal para que eu me dê bem? Eis que jejuais para contendas. O jejum de vocês é um campo de batalha. Parece muito com a espiritualidade vigente, que é batalha para tudo que é lado. O diabo também é objeto dessa batalha, mas o que sobra na terra é uma quantidade enorme. O cara batalha contra o patrão, ele amarra o cara, ele sequestra o cara, ele cala a boca do cara, ele pede a Deus para dar um pesadelo maligno, para quem sabe ele ter um câncer de pele e pagar melhor, para que alguma angústia o acometa. Tudo isso em nome de Deus, com a piedade horrorosamente diabólica. Que Deus é esse? Jejuais para contendas e rixas. Não tem nem coragem de ir à luta, tenta fazer de Deus o instrumento da sua vingança. E para ferirdes com punho iníquo. E mais ainda, jejuando assim, como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Isso é exatamente igual ao que Jesus disse o tempo todo. Ao caminho do altar. Calma, porque isso aí é chuva de panela. Se no caminho do altar você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, que você efetivamente fez, e identifica como um ato da sua maldade, batizaram o Vitor ali por aspersão, quase, né? Então, quem não quiser ter esse risco, tem lugar à beça para cá, não tem problema. Então, fiquem tranquilos, porque isso aí acontece só de vez em quando. Certo? Então, o que o texto diz aqui é basicamente isso. Eis que jejuais para contendas, para ferirdes com punho, para rixa. Esse tipo de voz de vocês não vai se fazer ouvir no alto, na minha presença, porque essa é uma espiritualidade perversa. Ela comete só o estelionato de usar o nome de Deus, mas o Deus descrito, ou o Deus pensado, é diabólico. É um Deus absolutamente maligno. Os elementos da espiritualidade que são apropriados, ou dos ritos, são feitos a partir da ideia de que o ato de fazê-los implica num poder mágico que vai obrigar Deus a realizar o meu intento, por mais maligno que seja o meu intento contra o meu próximo. E esse tipo de espiritualidade está presente o tempo todo em volta de nós, toda hora. Que é extremamente intoxicante, envenenadora, adoecida, perversa, maligna, e a gente ainda fica falando dos pagãos. Paganismo, gente, não é alguma coisa que a gente identifica pelo nome do altar, nem pelo nome do Deus. Nosso problema no meio cristão é que a gente se impressiona com os nomes dos deuses e dos altares, mas eu quero lhes dizer o seguinte: em nome de Deus, há conteúdos de divindade escondidos atrás do nome de Deus que são mais malignos do que as divindades contra as quais presunçosamente a gente acha que se insurge. Porque o que há de despacho para o mal no coração de muitos de nós que nos reunimos em nome do Senhor não está escrito em lugar nenhum. Seria este o jejum que eu escolhi? Pergunta o Senhor. Que o homem um dia aflige a sua alma,
e incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Você tirar um dia para ficar fazendo todo esse gestual e separar uma hora para cumprir esses movimentos externos de algum tipo de demonstração pública da sua certeza ou da sua crença de que em assim procedendo você vai constranger a Deus a se tornar perverso para acomodar seus intentos malignos do seu coração? Vocês estão pensando que eu sou o quê? Pergunta ele. E ainda, chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Isso foi só um dia de fome. E de fome que se alimentou de ódio, de amargura, de utilitarismo, de paganismo interior na alma. Mas isso não tem absolutamente nada a ver comigo, ainda que o meu nome esteja em plena utilização. Eu não estou presente nesse processo. Aí ele começa a falar: porventura, não é este o jejum que eu escolhi? Agora é a proposta divina. Não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então, isso aí é consequencial, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se buscares e abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Eu quero parar aqui e eu queria que a gente considerasse o seguinte: existem algumas afirmações feitas na consequencialidade desse tipo de espiritualidade que a palavra de Deus nos estimula a praticar, que carregam consigo algumas promessas extraordinárias, se não vocês observem o seguinte: então romperá a tua luz como a alva. Romperá a tua luz, vai, no meio da noite, ela vai aparecer persistentemente como a estrela da alva até o amanhecer. Não vai haver escuridade sem referência para você. Enquanto o sol não nasce, a alva todavia está presente na tua vida. E mais, a tua cura brotará sem detença. A gente passa um tempo enorme pedindo a Deus cura. Pede cura para todos os níveis. Cura para o nosso corpo,
cura para as doenças da nossa alma, para as complexidades do nosso ser, para as aflições sem causa que nos dominam, para os fantasmas que de repente nos dão susto, nos fazem careta e saem de labirintos que a gente nem imaginava que estavam dentro de nós, e de repente você se percebe como uma pessoa que está muito mais adoecida na psique do que sabia. Cura para o nosso espírito, para as inseguranças essenciais dele, para o sentimento de escuridade que às vezes nos habita. E mais ainda, a gente tem o desejo enorme de que na hora do pedido de socorro, Deus esteja presente. Se a gente disser socorro, Senhor, Ele diga, eis-me aqui. E mais ainda, a gente gostaria mesmo que no dia mais escuro a nossa luz nascesse nas trevas, e que a nossa escuridão maior fosse ainda como o meio-dia, para a percepção da alma. Quem é que não gostaria que essas coisas todas acontecessem com a gente? Tem alguém aqui contra isso? Tem alguém que diga, Deus me livre? Deus me livre de ser alcançado por essa luz que irrompe. Agora, luz irromper em nós revela um bocado de coisa. Por isso, a oração pelo irrompimento da luz pode significar uma autopercepção que nem sempre a gente quer ter. É muito melhor ficar fazendo de conta, tratando as coisas da cara para fora, com aquele jejum das exterioridades, com o saber de Deus que não se transforma nunca em um conhecimento de Deus para nós, com um dia marcado para aflição, com hora certa para o gemido, para ver se impressionamos a divindade. Se as nossas rixas passam a ser objeto do capricho malévolo de Deus para tratar mal aqueles a quem nós desejamos todos os males da terra, e ao mesmo tempo a gente gostaria de ser feliz. Senhor, faze-me feliz. Aí Deus diz, olha, eu sinto muito te informar, mas nem eu tenho esse poder de tornar a tua alma feliz. Uma alma que me busca de maneira executiva, pragmática e utilitária. Uma alma que quando traz para mim orações, ou jejuns, ou devoções, tem sempre um nozinho já dado e tem uma agenda oculta para os outros, porque para mim você é um flagrante, o tempo todo. E todas as vezes que você geme na sua aflição, o que você traz é um desejo de vingança contra aquele que fez você gemer. De modo que você é, de fato, um cangaceiro da fé. É só isso que você é. Você é um lampião de maldades ocultas. E no fim de tudo, você diz, eu quero ser feliz. Deus me cura. Quando eu pedir socorro, me ouve. Por favor, deixe uma luzinha no horizonte da minha vida, na noite escura. Me ajuda a discernir o caminho. Dá que a minha escuridade seja como o meio-dia. E aí vem ele e diz, olha, esse tipo de conciliação é absolutamente impossível, não a tenho para oferecer. Mas se você entender que o jejum que eu pedi não tem hora marcada, não é de gestual exterior, ele começa no interior e no coração, e os conteúdos dele não tem nada a ver com a abstenção de comida, mas tem a ver com a abstenção de veneno. Porque vocês fazem abstenção de comida, mas não param de comer veneno, de comer amargura, de comer maldade, de comer má intenção, de comer voluptuosamente aquelas vontades e aqueles caprichos que se voltam contra o próximo e contra a vida. O jejum que eu tenho para lhes propor é um outro. O jejum que eu escolhi é que soltes as ligaduras da impiedade. Aí a gente fica sempre pensando nos outros, não é? O melhor acesso que a gente costuma ter nessa hora é dizer quem é um impiedoso que está cometendo alguma impiedade, amarrando alguém
que é para eu ir lá em nome do Senhor Jesus. Aí de novo o cara incorpora o justiceiro. Para eu ir lá em nome do Senhor Jesus e libertar. O profeta Natan, se estivesse aqui, diria o que disse a Davi: tu és um homem. Deus não está pedindo para vocês soltar as ligaduras da impiedade, que ninguém atou em ninguém. Antes de pedir que você desate as ligaduras da impiedade com as quais você atou alguém. Minha pergunta é: quem é que está atado pelas ligaduras da tua impiedade? Porque impiedade se disfarça com muitas caras, gente. Até de piedade. Aliás, geralmente de piedade. Tem um monte de gente amarrada a nós pela nossa impiedade. Gente que a gente não deixa ficar livre nunca. Que a gente sequestra, que a gente mantém, que a gente segura, que a gente amarra, que a gente encoleira. Não deixa a pessoa nunca ficar liberta. Não solta as ligaduras da impiedade, não desfazemos as ataduras da servidão. Quem é o teu escravo? Quem é o teu escravo? Pode ser o teu escravo sexual, você não ama, ou você usa. E está o bichinho ou está a bichinha ali, pedindo a Deus que seja verdade, mas não é. E você está usando. Ainda dá graças a Deus porque é muito bom. Mas o outro está amarrado pelas ataduras de uma servidão. Que isso vai da basicalidade primitiva de dependências que podem começar no nível freudiano mais básico, de fazer com que uma pessoa se atrele até por carências e doenças e projeções a você, e você mantém aquilo ali o quanto você pode, porque dá a sensação de poder. Ontem a gente estava vendo o quadrinho do Jô Soares, sois reis, sois reis, sois reis. Sois reis. E você entra numa de sois reis. Todo mundo tem que te servir. Dessa dimensão mais primitiva a todas as outras. Às vezes no casamento, você de repente percebe, você está tentando manter, estabelecer relações de servidão. Ou com os filhos, ou com os amigos. Os amigos só servem se forem serviçais, subservientes, dispostos a baixarem a cabeça o tempo todo. E aí a gente fica sempre projetando esse ato de libertação para uma ação missionária. Pastor, quando é que a gente vai subir a favela para libertar os oprimidos? Temos alguns folhetinhos para irmos para a praia distribuir? É tão fácil distribuir folheto na praia. Vem aí o Réveillon. Dá um monte de acesso libertador em crente. Vão para a praia para libertar os oprimidos. Deixa em casa um monte de gente amarrada. E vão para lá com aqueles folhetos. Jesus liberta. Tua mulher gostaria de acreditar nisso. Teu marido, teus filhos, teus amigos, as pessoas que se relacionam contigo. Mas a gente precisa de um diabo fora, de um ímpio fora, até para a gente fazer o nosso papel messianicamente libertador, sem perceber que Deus não está pedindo que ninguém se torne um kamikaze da justiça e saia libertando o mundo. Ele está pedindo para que você faça isso no alcance desse impériozinho de tirania que está sob as suas mãos. Ou mais, que deixes livres os oprimidos. E a gente oprime de muitas maneiras. Sempre ficamos pensando naquelas referências esmagadoramente gritantes e agradecendo a Deus, porque nós não somos como Hitler, como Saddam Hussein. Graças a Deus eu nasci Muammar Gaddafi. Obrigado, Jesus, porque não sou Fidel Castro. Obrigado, porque não fui general da ditadura. Pelo amor de Deus, você é o general da ditadura e da dentadura. O tempo todo, muitas vezes, é opressão em cima de opressão, porque existe dentro de nós o latejamento de uma tirania que gostaria muito de se expressar.
O egoísmo da nossa queda gostaria de fazer de todos nós reis de algum reinado e oprimir alguém, ainda que a gente esconda isso sob 1000 pretextos, mas o resultado final é que tem alguém mandando e tem alguém gemendo. E despedaces a todo jugo. Despedaçar jugo é uma coisa dura, porque você botou a canga, ter coragem de tirar a canga que você botou, esfarelá-la e dizer você está livre, é difícil. Porque você fica sempre pensando, e se eu precisar dessa jumenta? E se eu precisar desse burro de carga? Vocês já viram que até as nossas linguagens relacionais passam muito por aí? Anteontem, Vitória, no Espírito Santo, estava conversando com alguém que me falou isso. Eu sinto uma vontade enorme de libertar a minha esposa. Libertar, mas me dá medo. Porque, meu Deus, e se eu libertar e ela acreditar na libertação? E eu não conseguir mais segurar? Aí, como ele fica com medo da liberdade do outro, ele oprime como ele pode para ver se segura o outro, e o outro um dia vai espirrar, vai embora, vai haver um levante. Guerra civil já está instituída, mas pode haver um levante anarquista, e depois o outro diz, nunca esperei dela tal coisa. Pelo amor de Deus, era a única alternativa que a bichinha tinha. Única, não é? Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto? Se ao invés de você fazer jejum de pão, era melhor comer menos e repartir um pouco do que você tem. Isso é igual ao jejum de rico. Eu já tive alguns amigos empresários riquíssimos, milionários, alguns até bilionários. Um deles preferia fazer uma semana de jejum a pão e água do que dar uma oferta. Uma semana de eu estou jejuando na presença do Senhor, buscarei o Senhor para que Ele responda a essa necessidade. Eu digo, meu Deus, que idiota. A resposta de Deus está no bolso dele, ele não viu ainda. E aí se esconde atrás dessa piedade. Tem um amigo que trabalhou comigo lá no Brasil Central muitos anos, reverendo Eudaldo Gomes de Almeida, trabalha até hoje, ele organiza as nossas coisas lá, tudo que a gente faz lá, é aquele santo homem de Deus que faz. Se ele ficar melhor do que ele é, ele vai ser arrebatado no dia seguinte, porque é um ser humano bom. Essas preciosidades que você quase não encontra mais, aquela pureza de ser, não é? E ele uma vez me contou uma história engraçada, quando nós estávamos começando o escritório da Vinde em Goiânia, em 1982, por aí, e ele me disse que encontrou um empresário na cidade que falou assim, reverendo, eu ouvi o reverendo Caio pregar, fiquei impressionado, Deus tocou do meu coração de que eu tenho que dar uma grande oferta para sustentar essa obra. Deixe-me orar e buscar ao Senhor, que eu vou lhe telefonar e o Senhor virá buscar uma grande oferta. Aí ele me ligou e falou, amado, eu acho que Deus ouviu as minhas orações para sustentar o escritório e botar o programa na televisão. Levantou um empresário que disse que pediu uma semana de oração, que ele vai dar uma grande oferta. Eu falei, amém, reverendo, Deus o abençoe. Aí ele ligou para o indivíduo ainda não estou preparado, estou buscando ao Senhor, quero que ele me dê os números exatos. Aí o reverendo Eudaldo disse, puxa, deve ser uma bolada, né? O cara está fazendo tanta conta, dono de tanta coisa como eu sei que ele é, meu Deus, vai pagar o ano inteiro de missão. Ai, meu Deus, aleluia. E ele empolgado. Aí ligou de novo para o homem, ele disse, o senhor passe na minha casa amanhã de manhã cedo. Aí o reverendo Eudaldo foi para lá. Chegou, apertou a campainhazinha do homem, o homem falou, olha, o senhor sente aqui, por favor, vou lá dentro, volto já. Olha, mas eu pensei muito, orei, olha, Deus queimou meu coração para dar essa oferta. E eu estou dando de todo o meu coração essa oferta. O senhor vai ficar muito feliz, reverendo.
Ele disse, amém, meu irmão, amém, graças a Deus. Aí o cara foi lá com o envelopinho, voltou com o envelope, deu na mãozinha dele, ele, aquele homem muito fino, discreto, nem abriu nada. Achou que era um cheque, né? Porque em volume não era. Cheque, cabe tudo. Aí desceu o elevador, chegou lá fora, naquela curiosidade, meteu a mão quando puxou R$1, que naquele tempo era um cruzeiro novo, um negócio desse assim. Aí ele me ligou e falou, amado, será que esse cara está de gozação comigo? Falei, não, reverendo, ele está falando muito sério. Ele está falando sério é com Deus, não é com o senhor não, fica tranquilo. Bota na mão de Deus, porque é sempre assim. O indivíduo prefere passar um dia de fome do que pegar o que ele ia comer e dar para alguém, ou comer um pouco menos e repartir. Jejum desse tipo serve para fazer com que o cara que tem muito não precise dar nada, porque ele acha que ficou um dia vivendo um estômago de pobre por 24 horas. Eu tive um estômago de pobre para Deus e senti fome, então não preciso dar nada porque está pago. O Senhor diz, eu preferia que você repartisse o pão com o faminto, que você recolhesse em casa os pobres e os desabrigados. Se você visse o nu, você o cobrisse, e você não se escondesse do seu próximo, do seu semelhante, não tirasse a cara da reta, não fugisse da percepção da dor do outro, não se escondesse do que os teus sentidos gritam a respeito da percepção que você tem da aflição inexcusável que o teu irmão, que a tua irmã estão vivendo. E ainda mais ele diz que ele esperaria que nós tirássemos do nosso meio o dedo e o jugo que ameaçam e o falar injurioso, e que abríssemos a nossa alma ao faminto. Porque tem um monte de gente passando fome no estômago, mas tem um monte de gente sentindo fome na alma. E o que alimenta a alma de um faminto é quando a gente abre o celeiro da nossa. Quando você põe a sua para fora, quando você oferece a sua alma como comida para alguém comer. Quando você não tem medo de abrir o teu próprio ser para que o outro se alimente da sua própria alma. Há um poder nutriente no encontro de uma alma aberta que se dá de modo aberto à fome de um ser em solidão, em carência e em perplexidade. Se você fartar essa alma aflita, o Senhor diz, isso é jejum. Então, as coisas começam a acontecer. A nossa cura, por exemplo, ele diz que brota sem detença. O que eu vejo aqui é Deus fazendo uma proposta de terapia ocupacional. Já viu a quantidade de tempo que a gente fica tocando nas nossas dores? Se der tempo para as nossas dores, elas consomem todo o nosso tempo. Se você se dedicar a lamber as suas feridas, pode ter certeza de que elas não vão sarar nunca. Elas se agravam com essa autopiedade o tempo todo. A recomendação de Deus é, se está doendo, se está ferido, se você está andando pelo lugar árido, se a noite está escura, se você não tem referências, se você de fato está querendo soluções que venham da minha parte, então jogue fora de você as mecânicas de uma espiritualidade exterior e comece a praticar os ritos que nascem no coração e se expressam fora de você, nas formas de um jejum que toca o outro, que percebe a vida, que se abre para o próximo, que se dá, que se entrega, que reparte, que acolhe, que inclui, que agasalha, que farta o outro com graça, com amor e que misericórdia, que percebe a aflição dele. Então, o que você hoje pede em oração te visitará sem que você nem perceba.
Na hora que o eixo se desviar de você para fora de você, na hora que você deixar de ficar vivendo como um ser de autocontemplação e autopiedade, abrir mão de toda hostilidade da sua espiritualidade, olhar para fora de você com essa outra atitude de misericórdia e graça, enxergando na missão daquilo que está ao alcance da tua mão, algo a ser feito, como realização da graça e da misericórdia, então a tua cura vai aparecer. Então, na noite mais escura, não te faltará a referência da alva. Então, a tua escuridade ainda vai ser lúcida como o meio-dia. Então, você vai ser farto mesmo nos lugares áridos. Ou seja, mesmo que as circunstâncias não contribuam, você vai experimentar algo profundamente para além das circunstâncias imediatas. E você vai experimentar muito mais do que isso quando você disser socorro, eu já vou estar gritando, eis-me aqui. Eu vou ser a tua retaguarda. E não há aqui nenhuma promessa de supressão de problemas ou de criação de uma vereda não arenosa. Ao contrário, você vai ter trevas, mas elas serão como o meio-dia. Vai andar por lugares áridos, mas tua alma vai se fartar mesmo neles. E mais ainda do que isso, a promessa dele é que você vai ser como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Há uma promessa da graça de Deus para alimentar o nosso ser nisso aqui. Olha aqui para mim, meu irmão, para a gente terminar. Tem alguém aqui fazendo essa oração do liberta-me, Senhor? Liberta-me, Senhor. Como é que é a música? Lá, na, 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 na. Como é que a gente cantou aí? Só no reto projetor que a gente lembra? É? Liberta-me, Senhor. E a gente fica aqui, liberta no Senhor, volta para casa e passa a chave em tudo que é cadeado dos outros que estão ao nosso alcance. E liberta-me, Senhor, me dá bem liberdade, que é para eu poder aumentar as correntes dos outros. Me dá uma missão, Senhor, eu quero ser útil nas tuas mãos. Volta para casa hoje e começa a desamarrar as ataduras, a servidão, a pedir a Deus a graça de tirar o peso, a fartar a alma aflita, a oferecer teu coração para alimentar o faminto de alma. Ao invés de passar fome, reparte o pouquinho que você tem. E aí você vai ver que nesse ato de libertar você será liberto. Que nesse ato de curar você será curado. Que nesse ato de iluminar caminhos você vai receber luz. Que nesse ato de desagrilhoar, você vai ser desagrilhoado. E que é no fartar a alma do outro que a tua se torna um jardim regado. É no repartir o teu pão com o outro que você come graça até no lugar árido. É nessa inversão de polos que a tua vida encontra graça, saúde, cura, misericórdia, libertação, luz e referência mesmo na pior escuridão. E mais do que isso, isso vai vazar para os nossos filhos. Isso vai significar esperança para eles e para as próximas gerações. Os nossos filhos vão poder viver até para edificar aquilo que na nossa vida se constituiu em ruína. Quem é que não gostaria que os nossos filhos nos melhorassem em suas próprias vidas? Honrar pai e mãe é isso. É ser um filho que consegue melhorar o pai na versão da sua própria existência. Como eu gostaria que os meus filhos me melhorassem. E como eu gostaria de ainda ter a chance de melhorar meu pai, se é que isso é possível. Mas como eu gostaria que meu pai ficasse melhor em mim. Como eu gostaria de poder chegar aos 75 para 76 anos de idade. Ele não vai estar provavelmente mais aqui, mas eu queria que ele pudesse me ver e dizer: meu filho, como você me melhorou. Como as ruínas que eu não consegui
reerguer. Deus, na sua graça, fez que elas fossem reerguidas por tua vida. A recomendação de Deus é: se esqueça de você. Em vez de ficar fazendo esse jejum mesquinho, imediato, das rixas, das contendas, jejum do poder, jejum das soluçõezinhas pequenas, jejum do fast food, do drive-in. Ao invés desse imediatismo, assume o jejum como um estilo de vida, como graça no olhar às coisas, como uma prática de um exercício simples, de começar a tentar tornar os outros mais livres em volta de nós, a descomplicar a existência nossa e do nosso próximo, a não esconder a cara dele, da necessidade dele, porque a gente só mostra a cara para quem chega com uma cara mais bonita do que a nossa, não é verdade? Aí a gente quer que ele veja: nossa, olha, estou aqui. Aí o bichinho chega fedido, mal cheiroso, desgraçado, infeliz, a gente passa batido. E vai para uma reunião de oração pedir cura. O Senhor diz: olha, pratica a vida como coisa sagrada, como rito no cotidiano, como coisa que nasce no altar do amor, e você vai ver que antes de você orar, a resposta chegou, a boca mal se abriu para pedir socorro, e eu estou dizendo: estou aqui, meu filho, estou aqui. Fica na paz, fica tranquilo, eu sou a tua retaguarda. O lugar está arenoso, mas não vai te faltar comida. Abre a tua alma, farta aquele que está com mais fome do que tu, e tu vais ver que nesse processo de libertar os outros, quando tu menos perceberes, tu estás livre. E nessa vontade de ser um ser que cura, tu vais receber cura, ela vai brotar sem detença, ninguém vai segurar a saúde que vai nascer em ti. Ninguém. Então hoje, a sugestão da palavra de Deus e a ordem dela para nós é simples: sem complicações e sem teologizações. Vai tu e procede de igual modo, diz o Senhor Jesus. Vai, e a tua cura vai brotar. Começa, em vez de ficar olhando para a mesquinharia dos caprichos das guerras interiores, olha para fora. De repente, quando você vir, nasceu algo dentro de você que você não sabe nem de onde veio, mas que é pura misericórdia e graça de Deus, derramando uma graça imensa sobre aqueles que, mesmo no gemido, trataram a vida com graça. E aí ninguém segura, não há detença, não há oposição, não haverá resistência. A tua cura será irreprimível. Em outras palavras, a tua cura se tornará irremediável. Você quer repetir isso comigo? A minha cura se tornará irremediável. A promessa de Deus, repita comigo, a promessa de Deus é que eu serei irremediavelmente curado. Não haverá remédio para a sua cura. Se você viver isso, na graça, na confiança, num amor terno, simples, gracioso, singelo, generoso, descomplicado, que não precisa abrir uma ONG para começar isso, pelo amor de Deus. Não precisa. Você é a ONG, meu amigo. Vai e começa, que você vai ver o que vai começar a acontecer. Me conta essa história daqui a uns tempos. Vai acontecendo todo dia. Todos nós que estamos aqui, hoje nós somos tão poucos, mas todos nós que estamos aqui esse ano inteiro, tem alguém aqui para dizer que a vida piorou? Que você chegou aqui melhor do que você está hoje? Tem alguém aqui com saudade de um ano atrás? Você quer voltar para um ano atrás? Agora, não teve nenhum sacrifício a ser feito. Ninguém pediu de você a novena das 7 cruzes, nem a dos 19 pastores, nem pediu para você levar para casa o pacotinho do sangue do cordeiro, coisa nenhuma.
Está tudo acontecendo, a única coisa que se está estimulando você a deixar de ter medo de Deus, a crer que Ele te ama e te amou primeiro, a crer nessa graça na qual nós estamos firmes, a andar pela fé, porque o justo viverá pela fé, e a responder à vida com graça, porque graça é o que você tem recebido como resposta de Deus o tempo todo e apesar de nós. E quando a gente age assim, sem que haja pirotecnia nenhuma, de repente a gente vai vendo e o coração está mais calmo, está mais sossegado, está mais sereno. Aí a tua cura vai brotar sem detença. Tua justiça irá diante de ti. A glória do Senhor será a tua retaguarda. Se tu pedires socorro, Ele vai dizer, eis-me aqui. E a tua escuridão ainda vai ser como o meio-dia. Terapia ocupacional do amor, da graça, da solidariedade e da misericórdia, é o que Deus diz que traz cura para a alma da gente. Agora, quer fazer um teste? Eu não tenho nenhuma novena para propor você, mas tem um teste. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Prova o Senhor nisso. Sai daqui e diz, olha Deus, eu estou te entregando as minhas razões, os meus direitos, porque esse pessoal todo começou aqui com razão e com direito. Queriam saber qual era o direito deles diante de Deus. A justiça do homem não promove a justiça de Deus. E nem a tua alegria com a desgraça do teu oponente. Tem 2 exemplos bíblicos que a gente não pode esquecer, nem 3, pelo menos. Efraim, que quando viu seus irmãos de Judá em aperto, ficou alegre com o aperto dos irmãos e não fez nada a respeito. E o profeta diz, tu, ó Efraim, porque te alegraste no dia da calamidade do teu irmão, eis que eu te visitarei com calamidades extremamente maiores. Não te alegres com a calamidade de ninguém, mesmo do indivíduo que te hostiliza. O exemplo de Edom, que Deus diz, eu dei uma chancezinha para vocês fazerem um juízo a Israel, porque Israel estava merecendo. Só que vocês ficaram tão excitados com a maldade, que exageraram tanto, que agora a minha mão está vindo sobre vocês. Vocês passaram do limite, vocês ficaram hedonisticamente praticando a perversidade contra o outro, passou do limite. E Nabucodonosor, que Deus alugou como navalha para fazer barba, cabelo e bigode lá em Israel, e o cara resolveu capar também. Resolveu prosseguir fazendo a obra, uma depilação total. Aí o Senhor disse, olha, agora é a minha espada que está solta, brandindo no ar sobre a tua cabeça. A recomendação da palavra de Deus é, não vença o mal com o mal, vença o mal com o bem. Então, ao invés de você ficar querendo saber quais são os seus direitos para demandar, para exigir, é meu direito, eu reivindico. Esquece disso, cara, para de besteira. Começa a viver a melhor vida que você puder e perto de ti. Começa a libertar pessoas. Começa a soltar quem está preso, quem você não tem nada para dar, você só está se utilizando. Deixa aí, solta, abençoa, larga, libera, liberta, torna mais leve a vida dele, a tua. Trata com bondade, com misericórdia. Ocupa a tua vida com graça, com amor. Não esconda o rosto do seu próximo. Se ofereça. Ao invés de jejuar, coma um pouquinho menos, divide. Participa. E acredita que a tua cura vai brotar, sem detença, em nome de Jesus. Como descrever
explicar. Um amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde estou.